Neste momento eu vou dar mais início a um vídeo aqui da palavra do Senhor Jesus, que está escrito no livro de Romanos, né? A palavra de Deus, né? Romanos capítulo 10, no versículo 1 em diante, diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. É o que acontece com os pastores brasileiros no Brasil. Ele diz que cada um contribua segundo o propósito do seu coração, sem entendimento. O povo contribui sem entendimento. Todo mundo vai em um caminho só, levando ofertas grandes sem entendimento, contribuindo do propósito do coração. Eles usam o livro de Malaquias sem entendimento, dizendo trazer todos os dízimos à casa do tesouro, sem entendimento, né? Sem conhecimento. E quem vai levar os dízimos, levar o pessoal todo levando os dízimos sem entendimento. Depois eles dizem, vamos para os montes, porque Jesus foi aos montes, sem entendimento, levar o povo para os montes, sem entendimento. Depois todo mundo vamos para o templo, sem entendimento, levar todo mundo para o templo, onde Jesus disse que nós somos o templo e morada do Espírito Santo, onde Paulo diz, do capítulo 17 de Atos, e 24, versículo, diz: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Mas o pastor está juntando multidões para levar para templo feito por mão de homem, para transformar aquelas pessoas em vaca, em leiteira, para que eles tenham dali o leite, para que eles tenham dali o alimento, para que daquele povo eles possam comprar avião, para que daquele povo eles possam comprar fazendas, para que daquele povo eles possam pisar em ouro, em casas boas, para que daquele povo eles possam se gloriar e viajar para outros países, pagando caríssimo em outros aviões que não é os deles, tudo às custas desse povo que estão contribuindo segundo o propósito do coração deles, mas aquele povo que estão contribuindo estão passando fome, aquele povo que estão contribuindo está comendo mal, aquele povo que estão contribuindo está vestindo mal, mas aquele pastor que estão recebendo, eles estão em vida de reis, com as mulheres em vida de princesas, até ouro eles podem usar nos dedos, no cabelo, se quiserem, porque tem dinheiro suficiente usando esses capítulos, cada um contribua segundo o seu coração e trazer todos os dias na casa do tesouro. Mas qual é a verdade? A verdade é que trazer todos os dias na casa do tesouro acabou quando Jesus morreu, né? Quando Jesus ressuscitou, aquele plano acabou, né? O livro de Malaquias, né? Capítulo 3, versículo 8, diz assim: Roubarás o homem a Deus, todavia vós me roubas nos dízimos e nas ofertas ossadas. O 9 diz: com maldição sois amaldiçoados. E o que diz o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, né? O livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, ele diz diferente dos pastores brasileiros, porque ele diz que Cristo se fez maldição por nós, né? Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo foi pendurado no madeiro por todo mundo. Não era possível, porque Cristo nunca pecou. Tudo que Cristo praticou por nosso pecado. Portanto, o pastor brasileiro ele tem muito mentido para satisfazer os seus próprios bolsos, suas próprias noções. Ele
enquanto eles condenam, Paulo diz, nenhuma condenação há, né, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, não são condenados. O 9 aqui, o capítulo 9, lá no versículo aqui, 31, em diante, diz assim, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não achou a lei da justiça. Ele buscava a lei da justiça, mas ele não achou, né? Não achou. Por quê? Né? Eu pergunto à Bíblia, né? Por quê? Aí a Bíblia responde, porque não foi pela fé, mas pelo que pelas obras da lei, né? Tropeçaram, né? Na pedra de tropeço, né? Não foi pela fé, por isso que ele não achou, porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei, tropeçaram, né? Tropeçaram na pedra de tropeço, né? E hoje todo brasileiro vão nesse caminho, tropeçando nas pedras de tropeço, né? E a Bíblia, ela permanece no plano de abrir nossos entendimentos, nossos conhecimentos, e o pastor tenta trancar os nossos pensamentos, mas o que Paulo fala é verdadeiro, porque Paulo é pregador depois de Jesus ressuscitado. O 2 diz assim, capítulo 1, pois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima para que de maneira alguma não não corresse ou não tivesse corrido em vão, né? Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar, né? Nem ainda o Tito, que estava com Paulo, foi constrangido a circuncidar, ou seja, não era necessário mais circuncisão, coisa da lei de Moisés. E isso por causa dos falsos irmãos, né? Por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente, né? E secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Os falsos irmãos foram tentar modificar a maneira da pregação, ou ficaram invejosos, né, de ver o trabalho verdadeiro dos apóstolos de Paulo e Barnabé e quererem, né, entremeter para puxar para a lei, né? Então aqui queriam botar eles de novo na servidão, né? Como Paulo já vem da servidão, aí vai dizer que Paulo é da tribo de Benjamim, é de uma tribo que era dizimista,
sendo resgatado dos dízimos e das ofertas orçadas, ele agora vem pregando um novo evangelho ensinado por Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. O 5 diz, aos quais nem ainda por uma hora, né, cedemos com, com sujeição, para que a verdade do Evangelho, Paulo tem uma preocupação com o Evangelho de Cristo, por isso que ele não cobrava dinheiro, né? Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós, entre vocês, né? Sem cobrar dinheiro, para não atrapalhar o plano de Deus de salvação dos perdidos, né? Então Paulo tinha grande preocupação que os pastores brasileiros hoje não têm, preferem ter rios de dinheiro, mas não aceitam a palavra de Deus verdadeira de graça. Ainda que a Bíblia é toda falando de graça, ainda mostrando para eles a vida de Eliseu, que expulsou aquela enfermidade de Naamã. Jesus chegando, e Eliseu, o Naamã chegando, dizendo aqui tem ouro, tem prata, tem dinheiro, é tudo seu, porque ninguém era digno de curar e você me curou. E ele disse assim, o que Deus faz não se pode curar. Eu não curei você, quem curou foi Deus, portanto é de graça, pode ir tranquilo com os seus materiais. Mas Geazi, que era o servo, rodeou por detrás e foi lá e disse, agora o meu senhor quer. Além dele mentir, ainda mentiu em nome do homem de Deus, dizendo, agora meu senhor quer este dinheiro, quer este ouro, quer esta prata, quer estas vestes, porque vai chegar pessoas na casa dele, ele necessita disso. Mas Eliseu, quando ele chegou lá, Eliseu já disse, olha, meu espírito viu a hora como desceu do cavalo para lhe dar essas coisas aí. Portanto, você vai herdar a lepra de Naamã. E essa lepra significa ganância. E ela está alojada dentro do coração de todo o ministério que prega um evangelho falso brasileiro. Não existe evangelho verdadeiro no Brasil. Tem 200 anos que o evangelho está sendo pregado errado. Mentiroso, ganancioso, ladrão, conguloso. Um evangelho de feiticeiro dizendo que é de crente. Um evangelho de macumbeiro dizendo que é de crente. Um evangelho de prostituta dizendo que é de crente. Um evangelho de ganancioso dizendo que é de crente. A igreja brasileira não passa de uma prostituta. A prostituta vai transar por R$100, por 200, por 500. O pregador vai pregar por 500, vai pregar por 1.000, tem pregador de 60 mil. E todos estão no mesmo caminho, tanto uma prostituta como um pastor da Assembleia de Deus, como um pregador da Assembleia de Deus, como um pregador de Universal, de qualquer outro ministério, estão igual a prostituta. O evangelho brasileiro não é o evangelho de Deus, é uma prostituta que está no Apocalipse. O Apocalipse mostra uma mulher e uma prostituta. O que representa o evangelho brasileiro é a prostituta que está carregando, né, o fardo do pecado, o fardo da mentira, o fardo da traição, o fardo do adultério, o fardo da ganância, o fardo do engano. Não tem ninguém verdadeiro nesse evangelho. Portanto, a palavra do Senhor, que permanece para sempre, é diferente de todas essas pregações. Portanto, eu já quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus e que Deus entre ao coração das pessoas e veja que o que está escrito na Escritura Sagrada não bate com o pastor brasileiro está ensinando. Não existe ninguém na Bíblia que pregou usando dinheiro. Não existe ninguém na Bíblia que pregou pegando oferta de dinheiro. Não existe ninguém na Bíblia que pregou cobrando um preço determinado para pregar, mas sim por amor. Por isso eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.